O gabinete imaginário. Meu método de me dirigir aos membros do gabinete imaginário variaria de acordo com os traços de caráter que eu, no momento, mais me interessaria em adquirir. Estudei-lhes as vidas com meticuloso cuidado. Após alguns meses desse processo noturno, fiquei assombrado de descobrir que as figuras imaginárias se tinham tornado parentes aparentemente reais. Cada um dos 9 homens desenvolveu características individuais que me surpreenderam. Por exemplo, Lincoln desenvolveu o hábito de se atrasar sempre, dando então uma volta com solene aparato. Sempre trazia uma expressão séria, raramente o via sorrir. Com os outros não se dava mesmo. Burbank e Paine frequentemente trocavam ditos espirituosos que pareciam às vezes chocados aos demais membros do gabinete. Certa vez Burbank se atrasou. Ao chegar estava excitado e entusiasmado, explicando que se retardara devido a uma experiência que estava fazendo e pela qual esperava consentir produzir maçãs em qualquer tipo de árvore. Paine repreendeu, lembrando que fora com a maçã que começaram todos os aborrecimentos entre homem e mulher. Darwin ria com vontade, sugerindo que Paine tomasse cuidado com pequenas serpentes quando fosse à floresta apanhar as maçãs, pois elas tinham o hábito de crescer, tornando-se serpentes grandes. Emerson observou: nem serpentes nem maçãs. E Napoleão comentou: nem maçãs, nem Estado. As reuniões se tornaram tão reais que fiquei com medo das consequências e interrompi-as por muitos meses. As experiências eram tão esquisitas que eu temia, continuando-os, perder de vista o fato de que eram puramente experiências imaginárias. Essa é a primeira vez que tive coragem de mencioná-las. Até agora nada falei sobre o assunto, por saber de experiência própria que seria mal interpretado se descrevesse minhas experiências incomuns. Tomei coragem agora de expressá-las em letra de forma, porque estou menos interessado no que possam dizer atualmente do que estive em anos passados. Para que não me entendam mal, quero declarar aqui com ênfase que ainda encaro as reuniões de gabinete como puramente imaginárias. Sinto-me, porém, com o direito de sugerir que, conquanto os membros do gabinete fossem totalmente fictícios e as reuniões só existissem em minha imaginação, levavam-me a gloriosos caminhos de aventura, estimularam a apreciação verdadeira grandeza, encorajaram a iniciativa criadora e animaram a expressão do pensamento honesto. Como inspirar o sexto sentido? Em determinado ponto de estrutura celular do cérebro se acha localizado o órgão que recebe vibrações de pensamento, comumente chamados de pressentimento. Até agora, a ciência ainda não descobriu onde está localizado esse órgão do sexto sentido, mas isso não tem importância. O fato permanece de que seres humanos recebem conhecimentos precisos por fontes que não são sentidos físicos. Tais conhecimentos geralmente são recebidos quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte emoção e faça o coração bater mais rapidamente que o normal, e geralmente o faz por o sexto sentido em ação. Quem quer que já tenha tido uma quase acidente ao dirigir, sabe que tais ocasiões o sexto sentido frequentemente vem em nosso socorro e ajuda em fração de segundos a evitar um acidente. Esses fatos não mencionados preliminarmente há uma declaração que farei agora, ou seja, que em meus encontros com os conselheiros invisíveis é que minha mente fica mais receptiva a ideias, pensamentos e conhecimentos
que me chegam pelo sexto sentido. Em inúmeras ocasiões eu me defrontei com emergências, algumas tão graves da minha vida corria perigo. Fui milagrosamente guiado essas dificuldades pela influência dos conselheiros invisíveis. Meu propósito original, fazendo reuniões com seres imaginários, era apenas o de impressionar o subconsciente pelo princípio da autossugestão, com certas características que desejava adquirir. Em anos mais recentes, minhas experiências tomaram rumos totalmente diversos. Procuro agora os conselheiros imaginários com todos os problemas difíceis que me confrontam e a meus clientes. Os resultados muitas vezes são espantosos, embora eu não dependa inteiramente desse tipo de conselho. Você possuirá um grande poder novo. O sexto sentido não pode ser tirado e colocado à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem aos poucos pela aplicação dos outros princípios expostos nesse livro. Não importa quem você seja ou quais são os propósitos ao ler esse livro, não poderá aproveitá-lo sem compreender o princípio de que tratamos nesse capítulo. É especialmente verdade que seu principal propósito é o da acumulação de dinheiro e outras coisas materiais. Incluímos o capítulo sobre o sexto sentido porque esse livro foi projetado com o objetivo de apresentar uma filosofia completa pela qual o indivíduo possa se orientar sem erros, atingindo o que querem na vida. O ponto de partida de toda realização é o desejo. O ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão. A compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza, reconhecimento e compreensão da felicidade. Esse tipo de compreensão só chega em sua íntegra havendo familiaridade e uso do princípio do sexto sentido. Tendo lido o capítulo, você deve ter observado que, enquanto lia, foi elevado a um alto nível de estímulo mental. Esplêndido! Volte aqui a um mês, leia-o novamente e observe a sua mente se elevará ainda mais do plano dos estímulos. Repita a experiência de tempos em tempos do poder que possibilitará livrar-se do desânimo. Dominar o medo, superar a procrastinação e usar livremente a imaginação. Terá então sentido o toque daquele algo desconhecido que é o espírito que impele todo pensador. Líder, artista, músico, escritor, estadista verdadeiramente grandes. Estará então pronto a transmutar seus desejos em seu equivalente físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que se deita e desiste ao primeiro sinal de oposição. Pontos a fixar. Inspirações e pressentimentos não mais passam por você, agora o inundam de dinamismo através da imaginação criadora do seu sexto sentido. O autor escolheu Henry Ford e outros homens de sucesso para se tornarem seus conselheiros invisíveis. Você pode alcançar seus objetivos do mesmo modo que ele, com o mesmo método assombroso. Você está em contato agora com algo desconhecido que foi uma constante dos grandes homens de todos os tempos. Ainda opera aparentes milagres nas artes, nas ciências e nos negócios de todas as espécies. Se seu propósito principal é de acumular dinheiro ou qualquer outra coisa material, esse capítulo é especialmente importante para orientá-lo. A escada do sucesso nunca está repleta no topo. Os 6 fantasmas do medo. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo no seu caminho. Pense em riqueza, porque nada, absolutamente nada, possa atrapalhá-lo. Antes que você possa, por qualquer parte dessa filosofia em uso, com o êxito da sua mente deve estar preparado para recebê-la. A preparação não é difícil, começa com o estudo, a análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá que destronar: a indecisão, a dúvida e o medo. O sexto sentido nunca poderá funcionar enquanto esses 3 negativos ou algum deles permanecer na sua mente.
Os membros do trio maldito têm intimamente ligado onde se encontra um ou dois estão lá, à mão. A indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões que tornam os três inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. O restante desse capítulo descreve o fim a ser atingido, antes que a filosofia como um todo possa ser colocada em uso prático. Analisa também as condições que reduziu o grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, seja essas medidas em dinheiro ou estado de espírito de valor bem maior que o dinheiro. O propósito desse capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo, é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a moradia. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual, se é que há, 2 dos 6 temores básicos que agarrou a você. Não se deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes, se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de eliminar.